Salve Deus! Salve Deus, meus irmãos e meus mestres, graças a Deus. Vamos aqui falar um pouco sobre um tema muito conhecido, muito comentado, muito discutido e muitas vezes pouco entendido e pouco praticado na doutrina do amanhecer. Apesar de que é o lema, é a bandeira da nossa doutrina. Quando eu digo que é o lema, que é a bandeira, é porque verdadeiramente é o triplé básico de sustentação da nossa doutrina. Como nós sabemos, nós não somos uma religião, nós somos uma doutrina, nós somos um sistema crístico, né? Uma religião, ela é baseada exatamente num segmento no qual as pessoas têm um livro, uma lei a ser seguida, dentro de uma diretriz ou do cristianismo, ou do budismo, ou do islamismo e etc. As grandes e maiores religiões do planeta. A nossa linha de segmento doutrinário vem do espiritismo. Todos nós sabemos que nossa mãe, Tia Neiva, Quataí 108, deu seus primeiros passos dentro de um conhecimento, de um desenvolvimento espírita. Tem até na UESB, na União Espiritualista Seta Branca, que fala sobre desenvolvimento de Tia Neiva, sendo acompanhado por Mãe Nenê. Foi ali, através de Mãe Nenê, como está relatado nos livros, nas cartas, principalmente no livro Minha Vida e Meus Amores, que a tia veio compreender o fenômeno, né, a natureza mediúnica na qual ela trouxe a bagagem transcendental de suas heranças para uma missão no plano físico. Missão essa já que tinha sido identificado por Pai João de Enoque, Pai Zé Pedro, na Cachoeira do Jaguar, na Era dos Oitos, no qual ele disse que seria enviado o espírito de Natasha e dela nasceria o doutrinador. Bom, mas aqui nós vamos nos ater deste assunto, porque eu disse no início aqui desta palestra que é um assunto complexo de se falar. Quando nós falamos em humildade, em tolerância e em amor, nós estamos falando exatamente na bandeira, né, no qual é a bandeira hasteada, a bandeira rosa do amor, que é hasteada na doutrina do amanhecer, que é a base, é o triplé no qual nós nos defendemos, nos sustentamos como mandamento, se podemos dizer assim, ou algo parecido, né? Como norma, como um lema, de uma maneira mais aplicável, um lema, que nós nos baseamos para conseguirmos dar continuidade, dar prosseguimento a esta maravilhosa doutrina, esta maravilhosa missão de praticar a caridade, o mediunismo, dentro de um sistema crístico que é o sistema da doutrina do amanhecer. Ora, meus irmãos, todos os instrutores, todos os mestres responsáveis pelo desenvolvimento, né, por passar o manar, né, por nos ensinar, que eu tive grandes instrutores, posso assim dizer, homens sábios, um deles foi o Caldeiras, né, que muito me ajudou em Brasília nos anos 90. Também tive o prazer de ter a presença do adjunto, do nosso querido adjunto Japuaci, o mestre Valdemar. Eu também aprendi muito com ele quando estive a serviço da recepção. O adjunto arqueiro Vladimir, o locutor, foi meu instrutor de elevação de espadas e também tive o prazer de assistir algumas aulas de recepção com ele, curso de recepção, por sinal, de reciclagem.
Enfim, o que eu quero dizer aqui é que sempre nós não deixamos de enfatizar em nossas aulas o conhecimento básico, que é o lema, que é a base de sustentação da nossa doutrina: humildade, tolerância e amor. Meus irmãos, falar sobre humildade, falar sobre tolerância e falar sobre amor requer de nós um posicionamento, uma linha de pensamento diferenciada das demais linhas de pensamento de outras doutrinas que falam de uma forma, baseando-se então nos evangelhos bíblicos cristãos ou da Torá judaica ou do Sutra de Lótus do budismo. Enfim, cada religião vai explicar o que é ser tolerante, o que é ter amor, o que é ter humildade. Na doutrina do amanhecer, nós nos deparamos com uma lei, que é a lei dos rituais, trazidos por nossa mãe clarividente dos planos espirituais, que hoje está codificado num livro que tem a foto de Tia Neiva, que é o livro de Leis e Chaves Ritualísticas. Este livro, que é um livro básico, é o livro-chave no qual nós nos orientamos para dar prosseguimento aos rituais da doutrina do amanhecer, com a abertura de trabalhos, manutenção de trabalhos, a ritualística. Temos este livro de leis e outros livros que nos dão assistência, como Manual de Dharma Shinto e etc, etc. Centenas de cartas deixadas por nossa mãe clarividente, que muito nos orienta, que nos esclarece, né, sobre a nossa doutrina. Enfim, humildade, tolerância e amor está vinculado 100% com estes livros, com essas orientações de nossas leis. Ora, meus irmãos, nós sabemos que para abrir um trabalho, qualquer trabalho, por mais simples que seja no templo do amanhecer, temos leis para aquele trabalho. Nós não podemos abrir um trabalho senão dentro daquela lei. Assim como existem as leis de trânsito para serem seguidas, as leis de trânsito e as outras leis, os códigos civis de cada nação, devem ser respeitadas para que haja ordem, porque existe ordem, existe obrigações e existe deveres. Se infringir uma lei dessa, estará a pessoa fora da lei, pagará um preço, caso ainda cause um dano, um malefício a alguém. Quando a pessoa avança um sinal vermelho, ela poderá estar contribuindo para provocar um acidente e prejudicar vidas, incluindo colocando a sua própria vida em risco. Para isso existem as leis de trânsito, que uma vez seguidas, uma vez a pessoa dentro da lei, andando no seu veículo automotivo, etc, etc, estará dentro da lei respeitando e evitando problemas. Quando nós desrespeitamos as leis do amanhecer, não é diferente. Pagamos um preço. Porque assim como se paga um preço e é notificado e pode virar multa ou não, quando a pessoa infringe uma lei de trânsito, ela também estará, ao infringir uma lei da doutrina do amanhecer, pagando um preço pela infração. Nós trabalhamos e temos bônus. Muitas vezes nós trabalhamos e perdemos nossos bônus espirituais para os pequenos erros que cometemos por não observarmos bem os trabalhos que estamos fazendo. Por isso que consciência em primeiro lugar, né? Obediência. Ora, se existe um comandante, um dirigente para um determinado trabalho, ele foi orientado, capacitado para tal função. E quem está abaixo disto, obedecendo ao ritual, estará sob o comando, a força decrescente do comando, isto sem falar o plano espiritual que está acima dele, que ele representa ao ministro, a força decrescente do cavaleiro e etc., da corrente, no qual ele está ali a fazer aquele trabalho.
Por isso tem que ter respeito. Quando alguém deixa de respeitar a lei e não obedece, essa pessoa está agindo com falta de humildade. Vamos começar com a humildade aos comandos. Por que vou exigir? Por que exigir? Por que falar tanto em humildade lá fora, quando nós não temos humildade de respeitar um simples trabalho mediúnico? Meus irmãos, vejam bem que o apará, quando vai fazer a iniciação e o doutrinador, se coloca de joelho diante do seu juramento. Lembre-se desse juramento. Quando, na elevação de espada, no segundo passo iniciático, o mestre Jaguar estar ali na frente, no qual houve a elevação da espada, o doutrinador, a doutrinadora, em seguida, quando vira-se, estar ali à sua frente de joelho, o apará doutrinador, de pé, a fazer a invocação de força e a fazer a elevação daquela energia, daquele espírito de luz. Naquele momento, o apará está de joelho, numa atitude de humildade e de respeito à força do doutrinador e da doutrinadora. Isto é humildade. A humildade aí já está representado no simbolismo do trabalho. Trabalho maravilhoso daquele ritual. Então, meus irmãos, no dia a dia, o respeito ao comando, ao ritual, já é um grande passo para um espírito de equipe de compreensão, porque quando nós obedecemos à lei, ora, se nós sabemos que ao entrar no templo nós devemos nos resguardar os nossos pensamentos, o nosso coração e o nosso ser em obediência àquela norma estabelecida pela nossa mãe, começa simplesmente até pelo vestiário. Quando um paciente chega no templo, deverá ele se vestir de maneira adequada ao local, ao ambiente, que não é um ambiente social de um lazer que a pessoa vai de qualquer jeito, de short, de bermudinha, né? Enfim, com camiseta regata, como se estivesse numa área de um passeio, de um lazer. Ali é um local determinado para um trabalho, um ritual de cura desobsessiva, um hospital, é um pronto-socorro. As pessoas devem procurar se vestir de acordo com as normas estabelecidas por nossa mãe, 4.108, que já começa o paciente a entender o respeito que se tem dentro do templo. Ora, se nós respeitarmos a força decrescente do adjunto da casa, né? A força decrescente que vem de Deus Pai Todo-Poderoso, nós já estamos tendo humildade. Isso já é um começo para aquelas pessoas que não são acostumadas a cumprir normas, né? Porque aí fora, muitas pessoas na vida, né, do cotidiano, do dia a dia, vivendo as suas personalidades, vivendo nossas personalidades transitórias no nosso dia a dia, nós não temos muitas normas no sentido do que como devemos proceder. Apesar de que, como eu falei, existe lei para tudo na vida. Existem as leis naturais, as leis da ciência, né? As leis espirituais, as leis físicas. Ó, então, tudo está dentro de um sistema organizado. Você vê que o universo funciona perfeitamente bem. Tá? Né? As esferas espirituais, os planetas estão em movimentos constantes dentro de um ritmo no qual o próprio Pai, o Criador de tudo, ele mantém organizado de maneira, numa sintonia universal, no qual tudo funciona dentro de um sistema que o Criador mantém numa perfeição absolutamente matemática. Então, assim, giram os astros em torno dos astros, né? A vida gira em torno disso tudo e nós compreendemos como existe um dia e uma noite, o equilíbrio da natureza, que todo esse equilíbrio nos traduz numa lei universal de Deus Todo-Poderoso. Se a gente, como médio, respeitar as pequenas leis do amanhecer, nós estamos tendo nos comportando e tendo uma prova de humildade. Não vamos exigir muito,
mas vamos falar sobre o básico, né? Se você tem tolerância com seu irmão de doutrina, ao entrar no templo, né? E você se conduzir dentro de um trabalho, e às vezes você achar que alguma coisa não saiu como você queria, ou alguma coisa lhe trouxe algum tipo de dúvida, e você tentar se comportar de uma maneira fora do espírito de equipe, você poderá quebrar o ritmo daquele trabalho. Então tenha tolerância com seu irmão, que muitas vezes ele demora a fazer uma emissão, né? Tem gente que tem mais rapidez, mais facilidade, né? E outros são mais lentos até mesmo para fazer uma emissão. Alguns erram, né? Às vezes erram, há um impacto, né? As pessoas às vezes são impactadas por uma força e acontece um probleminha Y ou X e nós temos que ter tolerância uns com os outros. Às vezes um trabalho demora um pouco mais para ser aberto, né? Porque o comandante está à procura de componentes para completar um trabalho. Vou dar um exemplo de um trabalho de hand. Às vezes, pela falta de um componente, um trabalho de hand, um trabalho de estrela de Neru, ou um outro trabalho que está faltando um mestre para completar, né? E aí, um avatar, né? Um alabar, enfim, um mestre, uma ninfa para completar aquele trabalho. E aí, aquele comandante sai à procura, né? Com a paciência. E às vezes a gente está cantando mantras, né? E temos que ter aquela tolerância de esperar, né? Chegar aquele componente, que aquele componente é importantíssimo, porque sem aquele componente a gente não vai conseguir realizar o trabalho, né? E aí vem a tolerância, da gente ter que ter a paciência, né? Com, a, com essas coisas que acontecem. Ora, meus irmãos, se a gente não tiver humildade, não tiver essa tolerância dentro de um trabalho, como é que a gente vai ter lá fora na vida da gente? É? Como é que a gente vai ter a humildade quando for subir no transporte e alguém tentar passar por você para sentar na cadeira primeiro do que você? Quando você for subir no ônibus, alguém pisar no seu pé e você vai olhar assim para a pessoa, né? E como você vai tolerar? Se você não tolerar o seu irmão que ali chegou atrasado ou não está chegando a tempo para rituais dentro do trabalho, que você vai tentar realizar, fica difícil. Então, meus irmãos, muitas vezes a gente fica um pouco chateado com algumas coisas que acontecem, né? Porque faz parte da luta, né? Nós estamos numa luta, nós estamos dentro de um ritmo, de um trabalho, de uma contagem, né? E um componente que faltar para a realização de um leito magnético, você poderá não realizar ou você não participará, porque é um trabalho coletivo, né? Um trabalho de equipe. E aquele componente que está faltando, é aí que vem a consequência da falta da tolerância. Mas, meus irmãos, não quer dizer com isso que nós temos a tolerância, não quer dizer com isso que nós temos a humildade. Muitas vezes eu vejo um médio chegar para o outro e dizer assim: ah, você tem que ser mais humilde, você tem que ter mais amor, você tem que ter mais caridade, você tem que ter mais humildade. E eu fico observando. Meus irmãos, as pessoas que são mais humildes, elas não precisam pedir para ninguém ser humilde. Porque a humildade é um estado de espírito alcançado por aquela pessoa. Então, o fato da gente ser humilde, a gente se revela pelo comportamento em relação às nossas ações, aos nossos trabalhos mediúnicos, aos nossos irmãos que estão conosco naquele trabalho. Então, quando eu vejo uma pessoa dizer: ah, você precisa ser muito humilde, como é que eu posso saber o aferímetro que está medindo a capacidade daquele irmão de ter humildade? Como é que eu posso detectar a capacidade daquele irmão e daquela irmã amar? Como poderei eu, né, dizer para alguém que ela precisa ter mais amor? Será que eu tenho a capacidade de medir a quantidade de amor que aquela pessoa tem? Meus irmãos,
não precisamos exigir de ninguém que ela tenha que ter amor. Não precisamos. Agora, se nós queremos que alguém tenha este amor, por que nós não sejamos o exemplo, né? Ora, se eu me comportar de maneira que as pessoas percebam em mim que eu tenho um exemplo a dar de humildade, as pessoas vão perceber que eu tenho humildade, né? Porque humildade não se cobra de ninguém. Agora, no preto velho, o sábio preto velho, né? O espírito veterano desta doutrina é que quando nós estamos trabalhando ou passando como paciente, ele vai nos pedir humildade, vai nos pedir de uma maneira que a gente nem está percebendo que ele está pedindo, né? Muitas vezes um preto velho nos orienta à humildade através de sábios conselhos. E é aí que nós entendemos o que é ser humilde, né? Porque, irmãos, é muito difícil este tema. Quantas pessoas batem no peito e dizem assim: ah, eu sou muito humilde, ah, eu tenho muito amor, ah, eu sou muito tolerante. Quem tem humildade, quem tem amor e que tem tolerância, não precisa dizer que tem, meus irmãos. Porque as próprias ações revelam, né? A revelam e as pessoas se revelam pelas ações. Como Jesus Cristo diz que é pela árvore que se conhece o fruto. Então, meus irmãos, não precisamos nos preocupar com isso. Importante é a gente. Porque os trabalhos do amanhecer, a gente abre lá às 10 da manhã, se estende durante todo o dia, né? E muitas vezes ainda lá para as 23 horas da noite ainda está acontecendo um trabalho de julgamento, de aramê, e se estende. Olha a tolerância, né? Tem trabalhos que dura 2 horas e meia, 3 horas, um leito magnético. Você tem que ter muita tolerância dentro de um trabalho desse, né? Então, a vida, a própria vida mediúnica vai nos dando polimento, né? Como um vaso que é trabalhado na mão do oleiro, né? Então, Deus vai trabalhando no seu coração, no meu coração, Deus vai trabalhando em nossas vidas, a espiritualidade vai manipulando aquela energia da corrente mestra em torno de nós e nós vamos sendo avinhados, nós vamos sendo manipulados, nós vamos sendo preparados nossos chakras, nossos plexos, né? E a gente vai aos poucos dentro desta contagem adquirindo humildade, né? E não é um processo da noite para o dia, meus irmãos. Não, de maneira nenhuma. Não é um passe de mágica. Olhe que a Terra tem bilhões de anos. E olhe que quantas encarnações nós já tivemos, né? E ainda teremos mais nestes mundos e outros mundos de Deus Pai Todo-Poderoso, porque Deus é quem sabe tudo, né? Na sua figura simples e hieroglífica, como dizia Tia Neiva, e a prece de Sabá nos revela, né? Então, meus irmãos, não há como a gente exigir humildade de ninguém. Não devemos fazer isso. Não devemos exigir. Agora, se nós apresentarmos às pessoas o nosso ser, a nossa forma de ser, independente de qualquer coisa, aí nós vamos entender o que é verdadeiramente ser humilde. E tem mais. Não esqueça que no mundo espiritual de Deus Pai Todo-Poderoso, no mundo aonde as razões se encontram, veja bem, o mundo aonde as razões se encontram, existe lei. E quando se fala em lei, se fala em tribunal divino, se fala em justiça divina, que não tem meio termo, não tem discussão. A razão está acima de tudo. Quando a razão vem, não existe meio termo, não existe discussão, existe um cumprimento de uma ordem. E dentro da razão, o que prevalece é a condição da execução da qual ela se revela. Quando digo isso, digo que uma razão está acima de qualquer uma outra condição. E dentro de uma razão, nós não podemos discutir. Deus, quando age dentro da lei da razão, é como Jesus com chicote dentro do templo expulsando os vendilhões.
pois é o único momento que nós encontramos no Evangelho Jesus furioso, né? Quando ele entra no templo e a casa do pai dele, como ele diz, vocês estão transformando a casa do meu pai em covil de salteadores. E ali ele pega uma corda e faz ali uma espécie de chicote. E o evangelho diz que ele saiu virando a mesa dos cambistas lá, né? Daqueles que estavam fazendo da casa do pai dele uma casa de comércio. E ele ainda diz: a casa do meu pai é casa de oração. Olha aí. Então, muita gente confunde a razão e espera atitudes que não são compreendidas. Mas para quando se tem a razão, existe uma lei. E dentro desta lei está tudo acima de tudo. Porque no mundo aonde as razões se encontram, prevalece a lei da razão. E não existe coração. Ah, e como é que nós podemos julgar que uma razão, uma lei de Deus, quando uma vez ela prevalece, como podemos dizer assim, mas faltou amor, mas faltou humildade, mas faltou tolerância. Olhe o que acontece com o planeta Terra atualmente. As movimentações de forças que estão acontecendo neste planeta. As revelações que antes demoravam 300 anos para serem reveladas. Hoje a ciência avançou, a tecnologia, tudo está sendo modernizado e nós estamos acompanhando um ritmo acelerado. O Evangelho diz que aqueles tempos seriam abreviados. Nós estamos vivendo os tempos abreviados, porque no passado se falava que Jesus dizia no Evangelho: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, arrependei-vos. Hoje nós dizemos: o reino de Deus está chegado na terra. Alertai, 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 universo, alertai. Aquele mantra que fala que o reino de Deus já é chegado. Alertai, alertai, alertai. Né? Prenúncios, os prenúncios da nova era. Os prenúncios, porque Jesus aqui outra vez. Jesus aqui outra vez. Então, quando diz alertai, alertai, é porque já chegou a hora. Nós já estamos dentro de um terceiro milênio. As movimentações de forças para aqueles que têm suas consciências, suas células espirituais despertas, já despertaram suas consciências, o homem evoluído do terceiro milênio, aquele que já entrou no terceiro do terceiro sétimo, que já está vivendo a nova era, já está com a sua consciência desperta, as suas células espirituais, os seus chakras, a sua glândula pineal já está ligada com Tapi, com os planos espirituais e com seus mentores. Já estão vivendo o terceiro milênio e já compreendem e sentem as movimentações em seu próprio ser. As movimentações e as energias que o planeta está atravessando. É preciso estar pronto. É preciso estar preparado. Nós somos os jaguares. É chegado a nossa hora. É a nossa vez. É o nosso momento. Portanto, meus irmãos, em primeiro lugar, obediência às leis de nossa mãe. Obediência aos seus adjuntos, seus presidentes. Obediência às casas do Pai Seta Branca. Respeito às ordens, às leis de nossa mãe, com a Thaís 108. Respeito aos ministros de Deus. Respeito aos cavaleiros, respeito aos mentores, respeito ao seu irmão de doutrina. Quando não há o respeito pelo adjunto, pela coordenadora, quando não há o respeito pelo comandante que está à frente de um trabalho que representa um poder, quando não se respeita este poder, não se respeita mais nada nesta doutrina. Meus irmãos,
Quando um recepcionista está na frente do templo, que está trabalhando com seu radarzinho, ele representa um poder que precisa ser respeitado. Um apará trabalhando num trono que está com seu preto velho e a sua preta velha. Ali ele está representando uma ordem decrescente, o evangelho vivo de nosso Senhor Jesus Cristo a se revelar, a trazer dos planos espirituais a mensagem do evangelho, a mensagem da nova era. O evangelho vivo como um pão que desce do céu para nós. Respeito aos nossos pretos velhos, respeito às nossas entidades de luz. Meus irmãos, se a gente não souber como se comportar na casa do Pai, como vamos poder entender o comportamento fora da casa do Pai? Como podemos agir melhor como seres humanos em nosso dia a dia, se nós não aprendermos, se nós não conseguirmos ter o devido respeito às leis do amanhecer, se nós não cumprirmos bem, não conseguiremos sucesso algum. Quando nós somos bons naquilo que fazemos com respeito à conduta doutrinária, se nós tivermos a conduta doutrinária, estaremos fazendo muito, muito pelas nossas casas de Paiseta Branca. Meus irmãos, não é nada fácil ser um adjunto. É muito complicado, é muito difícil, porque são muitas cabeças a achar, são muitas cabeças a agir, são muitas pessoas a dar opiniões. E um adjunto tem uma lei a cumprir. Ele está debaixo de uma força decrescente. Ele representa uma raiz e um poder. Ele representa um poder de um ministro, de uma casa de Deus Todo-Poderoso. E tem um cumprimento a fazer. E muita gente não quer obedecer normas. Muita gente não quer disciplina. Quando Chico Xavier teve um encontro pela primeira vez com Emmanuel, Emmanuel disse: Chico, você está pronto para começar o seu ministério? Você tem certeza disso, Chico? E ele disse: estou pronto. Ele disse para Chico, Emmanuel disse para Chico: eu vou exigir de você 3 coisas. A espiritualidade exige de você 3 coisas. Ele disse: pode falar. A primeira, Emmanuel disse: disciplina. A segunda, Emmanuel disse: disciplina. Chico já estranhou, né? Chico olhou e disse: e a terceira, Emmanuel disse: disciplina. Meus irmãos, se não tiver disciplina, se não tiver respeito na casa do Pai, não temos nada, meu irmão. Não tem como cumprir lei nenhuma. E se não cumprir nenhuma lei, a gente não faz nada. Porque no sistema do amanhecer é um sistema. Nós não somos uma religião. Nós somos uma doutrina com leis trazidas pelos planos espirituais através da nossa mãe clarividente. Se não respeitarmos as leis de nossa mãe, não fazemos nada. O mestre que passar pelo amanhecer, ah, o mestre que passar pelo amanhecer, o médium, o mestre que passar pelo amanhecer, e desconhecer as suas leis, não se cura e nem tampouco cura coisa alguma. Ah, seta branca. Aí, então, desconhecimento de leis, falta de respeito pelas coisas da doutrina, falta de respeito pelas leis do amanhecer é o que prejudica mais. Meus irmãos, não podemos exigir muita tolerância de ninguém, muita humildade e nem muito amor. Mas, dentro de um cumprimento, nós verificamos e vemos, porque tem leis escritas para serem seguidas. Houve ensinamentos mediúnicos de desenvolvimento, aulas de desenvolvimento, aprendizado de conduta doutrinária, de respeito à hierarquia, de respeito à ordem decrescente, de respeito às normas doutrinárias. Uma vez que consigamos obedecer, então tudo transcorre na maior harmonia. Porque, como diz a nossa mãe clarividente, mestres ensinando mestres. Mestres ensinando mestres.
Mas o problema é o ego, a personalidade transitória, que muitas vezes falta respeito. Respeito. Existe regente para ser respeitado, que está acima. Existe comando, é para ser respeitado. Existe adjunto, representante de nossa mãe, clarividente, é para ser respeitado. Porque o médium, ele respeitando a lei, ele cumprindo com o dever dele dentro de um espírito de equipe, mediunizado durante o trabalho, mediunizado dentro de uma conduta doutrinária, a cura desobsessiva acontece, a harmonia acontece, o equilíbrio acontece. E aí acontece o grande fenômeno da cura, que nós esperamos. Através do processo do fenômeno da cura, nós atingimos o objetivo da doutrina do amanhecer, que nós estamos aqui, fizemos um juramento nos planos espirituais e viemos à Terra com esta missão da cura desobsessiva. E para aqui estamos, resgatando vidas, resgatando karmas, resgatando dívidas, através da cura. Somente através da cura desobsessiva é que nós queimamos os nossos karmas e evoluímos os nossos espíritos. Como diz, para que santificado seja um dia os nossos espíritos. Graças a Deus, um abraço. Jesus abençoe, nos ilumine cada dia mais, para que possamos verdadeiramente termos humildade, tolerância e amor. Salve Deus!